Agora sim, agora sim. Tirar aqui o item, colocar só o item um 2 e item 3. Vou recomeçar. Item um, item 1. Isso é a forma simplificada para criar uma div, né? Assim já estás a nomear a classe dessa div. E criar uma div assim, que vai ser primeiro. O que estava a faltar era a classe e as aspas ou vírgulas altas, né? Campo de string, primeiro, hum, item 2, segundo, item 3, será o terceiro. Hum. Bom, agora sim temos as alterações, mas vou repetir para vocês entenderem de onde é que surgiu. Pois, até já estava aqui uma sugestão, né? Exato. Foi exatamente isso que estava a faltar. Agora, continuando aqui, pessoal, no, vou aqui apagar o Flex Grow para vocês entenderem de onde é que surgiu, né? Bom, temos aqui os nossos três itens. Temos aqui os nossos três itens e ainda há bastante espaço por se ocupar. O comando Flex Grow é exatamente para essa aplicação. Nós podemos aqui colocar um grow. Eu, na verdade, queria fazer isso de maneira geral, mas depois com aquelas complicações que estava até a faltar a string, né? Acabei fazendo aqui um por um, fica mais feio, mas pronto. Vamos só continuar. Vamos colocar o grow, flex grow, perdão. Colocamos aqui o flex grow de um, primeiramente para o item um, como é o único com esse código, então ele vai ser o único a crescer, né? Vamos colocar o grow de um para mim para o item 2. Já estamos no flex grow com o valor um. Vamos ver que o item um e o 2 vão ter o mesmo tamanho. E o flex grow para o item 3. Bom, nesse caso os três terão o mesmo tamanho. Bom, o grow nada mais é do que, como eu já disse, né? Nada mais é do que o comando que faz com que os elementos cresçam de tal forma a ocupar o espaço restante na página. E esse tamanho vai definir, vamos analisar assim desse jeito. Basicamente vai definir a velocidade. É como se estivessem a concorrer. Como os três têm a mesma velocidade para ocupar o espaço na tela, eles vão acabar tendo o mesmo espaço. Mas se um dos três tiver um pouco mais, tiver o dobro de velocidade, nesse caso, se ele tiver duas vezes a velocidade, ele vai ocupar duas vezes mais espaço do que os outros. É basicamente essa analogia. Mas, de qualquer forma, também podemos definir por números decimais, né? Não só dessa maneira, pode ser 1.7. E ainda vamos ter aqui o nosso grow. Então, é simples assim. O grow não é nada complicado, é um conceito muito simples. É parecido com order, né? É parecido com order, que só tem que lembrar para quem não estava. Basicamente, o primeiro elemento tem valor zero e se quisermos mudar de posição, o primeiro e o segundo, o segundo tem que ter um valor negativo, menos um, no caso. Nesse caso, teremos o valor 2 aqui à frente do primeiro. Bom, voltando para o tema principal dessa aula, que é,
Vou tirar isso daqui. Boa. Voltando para o tema principal, que é unidades de medidas no HTML e CSS. Dessa vez ninguém pode fugir, né? Todo mundo vai falar. Então, vou começar com o Zeca. O que é que entendes por unidades de medida? Zeca, fica à vontade. Tá bom, vou passar para o Betuel. Betuel tá andando. O que é que entendes por unidade de medida, mano? Fica à vontade, fica à vontade. Adilson? Sim, consegue me ouvir? Sim, perfeitamente. Unidade de medidas, podemos dizer que Hum, padrão de utilidade para quantificar grandeza. Bom, é basicamente isso. Ficou com um bocadinho de interseção, mas é basicamente isso que falaste, que é para medir grandezas, né? E nesse caso específico, a grandeza é o tamanho dos nossos elementos numa página web. Bom, unidades de medida são usadas para definir tamanhos, margens, espaçamentos e outros elementos em páginas web. Elas determinam como o conteúdo será exibido em diferentes dispositivos entre elas. Um exemplo básico é tiramos um parágrafo com font size 16 pixels, margem 10 pixels. Pixel é a unidade mais popular, né? Que todo mundo está sempre a utilizar, mas ela tem suas vantagens e desvantagens. Ela é uma unidade fixa, o que quer dizer, independentemente do dispositivo, né? Vamos supor mais ou menos essa imagem. Quando eu faço, quando eu minimizo essa imagem, vocês podem ver que meio que ela fica menor em relação ao tamanho da tela que eu reservo para o slide, né? Em relação ao tamanho da tela que eu reservo para o slide, a imagem vai diminuindo. E quando eu amplio, essa imagem também amplia um bocado. É tudo em relação ao tamanho da tela. Mas, quando estamos a usar pixels, é como se tivéssemos basicamente a predeterminar que aquele tamanho não se altere, independentemente do dispositivo. Seja no computador, seja no telefone ou num tablet, esse, esse retângulo, né, que essa imagem, estaria mantendo este tamanho. E num telefone ficaria muito grande. Não ficaria muito grande, nem ia estar completa, nem ia caber. E pronto, é basicamente essa a desvantagem do Pixels. Mas vamos aqui contextualizar. Por que as unidades de medida são importantes, né? São importantes para design responsivo, porque adapta elementos à largura e altura diferentes dos dispositivos. Consistência visual, porque garante que fontes, passamentos e layouts permaneçam proporcionais. Acessibilidade, pois facilita a leitura e interação do usuário, ajustando-se a preferências de tamanho e zoom. Bom, temos aqui tipos de unidades de medida. Existem unidades fixas, né? Como eu já dei exemplo do pixel, que não dependem do contexto, tanto para computadores, para telefones, para tablets, ou até para televisões, né? Com, vai manter o mesmo tamanho. Bom, pixels, ou PX, representam um único ponto na tela. Centímetro, mede tamanho em centímetro e milímetros, mede tamanho em milímetros. Assim posteriormente. Bom, no final das contas, essa matéria é bastante simples. Com a leitura de slide vou conseguir perceber.
E pronto, temos também as unidades relativas. Unidades relativas baseiam-se no tamanho de outros elementos ou no viewport. Bom, basicamente, como o próprio nome já sugere, unidade relativa, o tamanho dela depende do comportamento da página. As unidades relativas dependem de outros tamanhos do documento, como o tamanho da fonte ou do elemento pai. Bom, temos também as unidades relativas ao viewport. Nesse caso, as unidades relativas ao viewport são proporcionais ao tamanho da janela de visualização. Adaptam-se diretamente à largura e altura do dispositivo, né? O viewport basicamente é dizer que essa, essa imagem ou essa figura, esse elemento que faz parte da nossa página, vai pegar informações sobre qual dispositivo em que ela está, qual o tamanho da tela, e vai automaticamente se ajustando. Bom, temos também aqui alguns exemplos, né? É basicamente o mesmo que está aí. Unidades fixas, e temos unidades, temos aqui exemplo do pixel, o centímetro, milímetro, acabam sendo úteis para certas aplicações, mas também dão muitos problemas. Temos unidades relativas, que baseiam-se no contexto ou em outros elementos, né? M, que é relativa ao tamanho da fonte do elemento pai. Bom, cada uma dessas variações tem as suas propriedades específicas. Então é bom tomar nota quanto a isso. O RAM, que é relativo ao tamanho da fonte raiz, que é geralmente o HTML, e assim por diante. SFR é uma unidade usada especificamente no grid para dividir espaço disponível. Ah, eu já paguei o exemplo, mas no exemplo do grid eu também usei essa propriedade, não sei se vocês repararam. Bom, continuando também, tem já alguns exemplos práticos de aplicação de unidades de medidas em HTML e CSS, para vocês entenderem basicamente em algumas situações que serão bastante úteis, né? No ajuste de fontes com unidades relativas. Uma situação de exemplo seria a seguinte: criar um design responsivo onde os tamanhos de fonte se ajustam ao contexto. A solução é usar REM ou M, né? Uh, vamos aqui tentar ver mais ou menos como é que vai ser o comportamento. Não, antes disso, né? Se vocês repararem aqui, vamos a dizer que no body o font size seria 16 pixels. O 2 RAM seria equivalente a 32 pixels e o 1.5 RAM seria equivalente a 24 pixels. Então, essas características, essas unidades de medida, no final de contas, podem definir o tamanho do mesmo, podem definir elementos no mesmo tamanho, só que elas vão ter comportamentos diferentes de situação para situação. Vamos aqui fazer esse exemplo, onde temos um H1, não era o body com, deixa aqui ver, o body com font size de 16 pixels. Então vamos colocar algo aqui no body só para vermos. Cold start. Temos o body com font size 16 pixels. Temos um H1, que é o nosso título. Pode ser também cold start mesmo, para vocês notarem a diferença. Porque não é só pixels que podemos usar. O H1, nesse caso, vai ter 2 RAM, font size.
E o nosso parágrafo terá, pode ser o mesmo texto, pode start, e vamos aqui definir o font size de 1.5 RAM. Bom, ao executar, vamos ver aqui, né, de acordo com o exemplo, obviamente, o 2 RAM seria superior, porque equivale a 32 pixels, o 1.5 RAM equivale a 24 pixels, e temos também o body com 34 pixels. Bom, vamos tentar aqui minimizar a nossa tela, né? Na verdade, é o máximo que minimiza. Pronto. Pessoal, conseguem ver a tela? E para de compartilhar. Bom, agora sim. Sim, já dá para ver. Bom, e essa é a diferença das nossas propriedades RAM, RAM, desculpem, RAM e, e pixels, né? Perdão. Temos também para layout responsivo, né? Um outro exemplo de aplicação. A situação seria projetar um banner que ocupa sempre a altura da tela. Nesse caso, estaríamos a usar a propriedade, a unidade de medida VH para ajustar a altura da tela da viewport. Vamos aqui criar um header como exemplo. Vou só colocar aqui code. Não. Bom, podemos aqui vir no header, né? E o height, a altura de 100 VH, que vai permitir ocupar 100% da altura da tela. Opa, desculpem. Background color, vamos desculpar aqui. Perdão. Header, o height com 100 VH, que vai permitir ocupar 100% da altura da tela. Background color, 333 pixels. 386 e 33, né? Esse código hexadecimal, que dá essa cor castanha. O color, que é a cor das letras, vai ser esse branco. Display flex, align items, do centro, center,
E justify content para o sender também. Bom, voltando aqui ao nosso código no CSS, vamos ter o seguinte: altura de 100 VH, background, esse código hexadecimal, que vai dar um castanho. Agora sim, color, que é a cor da letra, será um FFF, que é um branco em hexadecimal. Bom, visualizando, já temos aqui a diferença. Exato. Temos aqui a diferença já. E display flags, align itens para o centro e justify content para o centro também. Né? Teremos aqui o nosso header que vai ocupar 100% do espaço da tela. Obviamente, com esses outros elementos aí atrapalhar já é complicado. Vamos aqui eliminar. Mas aqui está. Do espaço da tela disponível, ele vai ocupar 100%, independentemente dos dispositivos. Quando nós não usamos a propriedade VH, eh, o nosso, a nossa página não vai ocupar 100%. Acaba sempre deixando espaço. Para quem começar a trabalhar com responsabilidade, já vai conseguir no teste de primeira, fazer esse teste. Vamos então inspecionar para ver como é que seria num telefone. E, bom, temos que num telefone aqui, num iPhone 12, né, nesse exemplo, também estaria a ocupar 100%. Mas sem a propriedade VH, já não seria a mesma coisa. Tirando aqui a altura sem VH. Vamos tentar colocar algo tipo, exemplo a seguir. Bom, nesse exemplo, temos o uso da unidade percentual. Essa unidade percentual é muito utilizada também, é útil para várias situações, e nesse caso é para ajuste de tamanho de elementos com percentuais, né? Usando numa barra de progresso. Na verdade, essa barra de progresso é algo que, no final do dia, é algo que vocês estariam a fazer com JavaScript também, né? Porque o CSS tem muitas limitações quando é para animações. Para isso é que JavaScript existe, para dar aquele dinamismo. Mas nesse exemplo específico, vamos aqui copiar esse exemplo. Hum, Pronto, o progress terá uma largura de 75%, altura de 20 pixels, e a cor de fundo será esse código hexadecimal, que dá um azul, azul claro. Nós vamos então aqui adaptar
Bom, aqui na nossa barra de progresso, podemos aqui criar uma div, uma classe progress bar, e uma div progress, uma classe progress, né? Vamos aqui implementar esse exemplo. Vamos aqui adaptar progress bar, uma largura de 100%, uma cor de fundo equivalente a esse código hexadecimal, né? Ah, escrevi press, progress. Boa. E vamos ter o nosso progress. Progress bar, progress. O problema está copiar esse exemplo aqui, não temos aqui o HTML. Width 25%, uma altura de 20 pixels. A cor da letra vai ser branca. Place será flat. Hum. E bom, esse exemplo, epá, infelizmente não está muito completo. Mas vamos ter que entender a lógica. Bom, barra de progresso é como, por exemplo, aquilo que a gente vê nos videojogos, né? Temos aí uma linha que tem o HP, que é a vida do jogador, e aquilo vai, tem um cálculo percentual, né? A exibição daquela barra é com base num cálculo percentual, e é para esses casos que se usa a unidade de percentual. Bom, algumas práticas para melhoria no uso de unidades de medida
são a combinação de unidades para flexibilidade e controle. É isso que eu disse no princípio. Cada unidade tem uma aplicação específica, né? A unidade de pixels é para aplicações fixas. Quando queremos que o nosso elemento não mude de tamanho, independentemente do tamanho da tela, usamos os pixels, ou centímetro, ou milímetros. E essa combinação de flexibilidade é que faz juros a cada uma dessas unidades terem um propósito específico. Bom, temos aqui, né? Evite depender excessivamente de pixels. E como eu já disse, nós temos sempre, quando, no início, temos sempre o hábito de usar pixels para tudo e para nada. E pronto, temos que conhecer a específica utilização de cada unidade e saber aplicar. A terceira recomendação é usar unidades de viewport com cuidado. Pois, porque às vezes a gente quer que o nosso elemento se adapte ao tamanho da tela. Mas só que essa adaptação às vezes pode ser excessiva. Então, é bom tomar atenção também a isso. E testar o design em diferentes dispositivos e resoluções. Bom, não sei, até o momento alguma questão? Pode ter uma aqui no chat. Bom, assim não é uma questão, né? Ok. Então, basicamente, a task era deixar a task anterior, a landing page, deixá-la totalmente responsiva. Mas, pronto, acabei de ver que a única pessoa que resolveu a tarefa acabou deixando-la mais ou menos responsiva, né? Também tem alguns pontos que podem melhorar. E aconselho-vos a estudarem sobre media queries. Media queries são propriedades que permitem definir como é que vai ser o comportamento dos elementos da tela, da nossa página, dependendo do dispositivo. Aí já vai definir mais ou menos a página, quando tiver a quebra da página para 700 e tal pixels, né? Aí usa-se, ou por percentagem também, pode ser feita a percentagem. Aí, por exemplo, quando se maximiza, quando queremos que a página fique num tamanho a 100%, esses elementos aí que são aí na esquerda desaparecem. É basicamente isso que as media queries fazem. Media queries definem o comportamento dos outros elementos em relação à mudança de tamanho do dispositivo. Então é isso, pessoal. Por hoje é tudo e fica a dica. Não importa o quão devagar você vá, desde que não pare. Então, nós, ao programar, né, no início sempre ficamos receosos por ter um progresso lento, mas o importante é estar a progredir. Cada dia aprender mais um bocado e no final, esse bocado vai se tornar muita coisa. Então, encerramos por hoje a nossa aula e continuação de uma boa tarde e até amanhã. Até amanhã vamos ter uma nova formadora, né? E até amanhã não, né? Hoje é sexta. Epa, então, bom final de semana para vocês. E até segunda-feira vamos ter uma nova formadora. E mais informações depois vamos ter lá no grupo. Boa. Então vou terminar por aqui.